O que Deus fez para o homem, do qual o homem começa a notar que Deus se tornou devedor dele? Você já parou para reparar nisso? O homem sempre se julga merecedor de milhares de coisas, como se Deus tivesse a obrigação de saciar todos os seus desejos. Nós crescemos em uma sociedade onde o mérito faz parte, então tudo que você enxerga é por mérito, mas a salvação jamais será por mérito e sempre por graça. Que você possa continuar meditando nas Sagradas Escrituras e compreender do que se trata a salvação de Deus. Lembrando que nós somos imerecedores da graça divina, somos pecadores, miseráveis, merecíamos a condenação eterna, mas por intermédio de Cristo Jesus, Ele escolheu nos salvar. Por méritos exclusivos dele, por razões que somente Ele poderá nos explicar na eternidade. Não adianta sondarmos, investigarmos, que nós não encontraremos uma resposta a não ser na sua graça e na sua bondade, do qual excede nosso entendimento. Bom dia a todos. Vamos para mais um dia, meditando na Sagrada Escritura, os 4 capítulos diários e nos fundamentos da fé. Nós já abordamos milhares de aspectos e agora nós estamos nos cânones de Dort. Estamos no final do primeiro capítulo, acerca dos artigos, depois nós viremos com os erros e as refutações. Artigo 16 ao 18, ao qual eu começarei agora a falar, que é de extrema necessidade para conhecimento. Essa questão de eleição, reprovação, eu creio que gera muitas dúvidas, e mesmo porque também gera dúvidas em uma minoria de pessoas, porque a maioria vive de maneira completamente superficial, se deliciando no corpo que vos habita. Então, adormecidos, muitos mortos em seus delitos e pecados ainda, e aqueles que despertam são despertados logicamente que pela misericórdia de Deus, e alguns serão conduzidos a águas mais profundas para poderem de fato inquirir acerca dessa vida que vivem, que vocês estejam entre esses, que vão servir também de instrução para aqueles que ainda andam adormecidos. Que Deus os capacite. Vamos para o que diz o artigo de número 16. Como reagir à doutrina da reprovação? Vocês já sabem do que se trata essa doutrina da reprovação. Lembre-se que todos nós nascemos distantes de Deus, mortos em nossos delitos e pecados. Contudo, Deus escolheu nos salvar desde antes da fundação do mundo. Ainda que, nascendo mortos em nossos delitos e pecados, Deus, por alguma razão, como eu mencionei no início, do qual está escondida intimamente nele, que nós podemos atribuir a sua graça e a sua misericórdia, ao seu imerecido amor, escolheu nos resgatar dessa morte. E essa questão da reprovação gera muitas dúvidas, então vamos tirar algumas que estão neste artigo. Diz assim: alguns não ainda discernem claramente em si mesmo uma fé viva em Cristo, ou seja, alguns ainda não conseguem ver a diferença clara em si mesmo em uma fé viva em Cristo. Não possui confiança firme no coração, nem boa consciência, nem zelo pela obediência filial e pela glorificação de Deus por meio de Cristo. Ou seja, ele está tratando aqui de um tipo de pessoa, do qual ainda tem uma série de dificuldades. Não possui confiança, nem boa consciência, nem zelo em obedecer a Deus, e nem pensa na glorificação do nome de Deus. Apesar disso, eles usam os meios pelos quais Deus prometeu operar tais coisas. É importante ressaltar do que se trata esses meios pelos quais Deus prometeu operar tais coisas em nós. Lembra-se que existem os meios de comunicação, os meios de graça. Nós vemos ali as Sagradas Escrituras, a oração, a comunhão e os sacramentos. Esses são os 4 meios do quais Deus utiliza para comunicar a nós as Sagradas Escrituras. Nós devemos meditar nisso para entender como eles operam em nós. Continua dizendo:
Eles não devem se assustar quando se fala da reprovação, nem se incluir entre os reprovados. Isso é muito interessante, por quê? Às vezes, falando acerca da reprovação, as pessoas olhando para os seus pecados, para a sua vida, e falam assim, eu sou um reprovado. Não, muito pelo contrário. Quando essas exortações chegam aos nossos ouvidos, elas visam corrigir os nossos passos, não simplesmente te condenar. Claro que essas palavras não são agradáveis, por isso que palavras de exortação não são bem aceitas. Ninguém gosta de descobrir que está no caminho errado. Naturalmente, nós queremos viver confortáveis diante do nosso pecado. Por isso que quando falam alguma coisa que confronta a nossa realidade, nós buscamos argumentos o suficiente para provar que as outras pessoas estão erradas e nós estamos certos. Nós vamos em uma discussão, naturalmente, uma relação de homem e mulher. Quando uma pessoa fala alguma coisa, naturalmente fala, mas você faz isso. Você fala assim, ó, você deixou a toalha em cima da cama. A outra, mas você não dobrou sua roupa. Em vez de falar assim, ó, desculpa, tô errado, realmente, não era a toalha em cima da cama não é o lugar certo. Mas a outra pessoa vai e fala, mas você deixou lá, como se isso justificasse. Então nós sempre temos milhares de mas. Essa questão faz parte da natureza humana, mas nós somos corrigidos não somente pela exortação, mas quando essa palavra é proclamada, nós temos a firme convicção de que Deus quer trabalhar em nós. Porque imagina você estar entregue a si e jamais receber nenhuma advertência. Se você tem um pai do qual ele não te corrige, você naturalmente imaginará que ele não lhe ama. Por quê? Porque ele deixa você se autodestruir. E nós temos um pai que nos ama e nos corrige. Então, se você por acaso está aqui vivendo uma vida completamente depravada, entregue a si mesmo ao pecado, e você tem ouvido essas palavras, imagine que Deus te ama. Que Deus te ama a ponto de fazer com que você acorde, desperte de madrugada quando ainda o sol não raiou, e você ouve uma palavra corrigindo seus passos. Isso é o amor de Deus. O amor de Deus agindo sobrenaturalmente, trazendo palavras para que você tenha vida. E você, pela sua própria rebeldia, nega. Você continua negando, você continua vivendo dessa forma, mas um dia você prestará contas, essa é a realidade. E lá você não poderá dizer que Deus não ofertou a você todas as palavras necessárias para que você fosse salvo. Você no mesmo instante se deparará com a realidade que você negou a Cristo por intermédio de todas as suas escolhas diárias. Por isso que essas exortações não devem ser olhadas como um mero senso de reprovação, mas sim de amor. De amor daquele que te ama e visa te direcionar. Nós temos uma série de apontamentos aqui, onde justifica tudo isso que eu vou falar, tá? Em Tiago 2, verso 26, menciona, assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Do que se trata isso daqui? Não que a sua obra justifique a sua fé, mas a sua obra aponta aonde está a sua fé. 2 Coríntios capítulo 1, verso 12, diz, podemos dizer com certeza e com a consciência limpa que temos vivido em santidade e sinceridade dadas por Deus. Dependemos da graça divina e não da sabedoria humana. É dessa forma que nós temos conduzido diante do mundo, especialmente em relação a vocês. Nós vemos que aqueles que vivem em santidade, em sinceridade, são meros dependentes da graça. Não se trata de homens bons fazendo algo do qual Deus aprova. Se trata de homens maus que foram feitos homens bons porque Deus habita dentro deles. E agora eles conseguem agir conforme a sua vontade. Lembre-se que o homem sempre é escravo. Ou ele é escravo do pecado ou é escravo de Deus. Aquele que é escravo do pecado faz aquilo que lhe é propício, pecar. Aquele que é escravo de Deus age conforme Deus, porque ele se torna escravo e naturalmente ele visa agradar ao nosso Senhor. Romanos capítulo 5, verso 11 diz, agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio dessa reconciliação, agora você consegue agir de maneira que você não conseguia agir antes. Então, naturalmente, você é conduzido por isso. Lembre-se, o homem sempre é escravo. Ou ele é escravo do pecado, ou escravo de Deus. Avalie a sua vida, examine a si mesmo e veja a quem você tem servido. Um homem não pode servir a dois senhores. Se você serve ainda ao pecado, você provavelmente nunca serviu a Deus. Filipenses capítulo 3, verso 3 diz, pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados
alegramos-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Esse verso 3 de Filipenses 3 trata justamente de acabar com todo o mérito humano. O homem que sempre quer ter mérito, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, não. Nós rendemos tudo à graça de Deus. Nós não colocamos confiança nos nossos esforços. Deus me acordou, Deus fez com que eu fizesse. Ah, mas e você não faz nada? Aparentemente faço, mas quando eu coloco a cabeça no travesseiro, eu vejo que Deus me sustentou mais um dia, que Ele me permitiu viver para a honra e glória do nome dEle, do qual não é mérito meu, mas uma obra do Espírito Santo, agindo em mim, mesmo eu sendo um miserável pecador. Que você possa olhar por esse lado e viver para a honra e glória do Senhor. Romanos capítulo 7, verso 24 diz: como sou miserável, quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? A resposta está em Cristo Jesus. Mas você vê a maneira como tudo isso é expressado. Isaías 42, verso 3, lá no Antigo Testamento: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca. Fará justiça a todos os injustiçados. Aqui é um verso do qual pode ser completamente aplicado a esses homens do quais estão aqui mencionados. Lembra que eu falei que vou mencionar três tipos de homens? Nós estamos ainda no primeiro, mas são aqueles homens do quais olham para a sua vida e imaginem estar reprovados. O homem que olha para essa realidade e fala assim: nossa, sou reprovado por Deus, ele já começa a ter a consciência do pecado. A consciência do pecado só é dada por Deus, porque um homem morto, ele não tem consciência de que está morto. Agora, quando você começa a enxergar as partes mortas da sua vida, aí brilha a luz da esperança, que é justamente o Espírito trabalhando no seu coração. Em Mateus 12, verso 20, menciona: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que está fraca. Por fim, ele fará que a justiça seja vitoriosa. Aqui no Novo Testamento, colocando, aplicando de maneira correta aquilo que foi dito lá em Isaías, cerca de 750 anos antes. Em Mateus capítulo 13, verso 22 diz: as que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. Aqui, todos esses versos eles estão apontando tudo aquilo que nós vamos falar. Aqui nós vamos ver, lembre-se dos solos onde foram semeadas sementes. Então, observe que existem diversos tipos de solo e nós cremos que você é um solo fértil, do qual essa semente será multiplicada. Por isso que nós pregamos o Evangelho, crendo que Deus há de levar essas palavras àqueles que necessitam, àqueles que carecem e àqueles que irão dar frutos. Hebreus capítulo 12, verso 29 diz: porque nosso Deus é um fogo consumidor. Continuemos então as definições acerca desse artigo 16. Dado esses versos, vocês conseguirão agora ter uma visão um pouco mais ampla, espero eu. Então, depois de dizer que eles não devem se assustar quando se fala da reprovação, nem deve se incluir entre os reprovados, diz, pelo contrário, deve continuar a usar esses meios com diligência, a almejar com fervor um tempo de graça mais abundante e esperá-lo com reverência e humildade. Do que se trata isso? Devem usar esses meios: a oração, o estudo da palavra, a meditação na palavra, os sacramentos e a comunhão. Observe que tudo isso é feito normalmente quando nós nos reunimos como igreja. Então, se reúna com seus irmãos, confesse os seus pecados, viva uma vida diante da presença do Senhor. Em tudo que há de se conhecer na vida, vocês meditaram ali em Eclesiastes. Creio que isso deve ter aberto sua mente para milhares de coisas. Observe com muita atenção o que as Sagradas Escrituras dizem. Medite para que essas palavras penetrem seu coração. Nós sabemos que Deus escolheu nos salvar. Prova disso é essa palavra estar hoje diante de ti, fazendo com que seus ouvidos escutem, fazendo com que seu coração estremeça, fazendo com que suas mãos tremam diante da condenação eterna, você sabendo que do jeito que você está, você não pode se salvar sozinho, somente a graça de Deus recaindo sobre você. Então essa doutrina da reprovação é para aqueles que negam a Deus, e eu tenho certeza que você não negará a Deus, porque o Espírito Santo há de te convencer e fazer com que você vença a luta contra o pecado, desde que você esteja aí enxergando como um imerecedor dessa graça e não atribuindo a você.
todos os méritos, como muitos de nós fazemos em muitas partes das nossas vidas. Que você possa ser conduzido em sabedoria ao conhecimento de Deus. Continua ainda dizendo, agora o segundo tipo, há também outros que desejam se converter a Deus com seriedade, tão somente para agradar e para serem libertos do corpo da morte. Imagina que existem aquelas pessoas que querem se converter com seriedade, mas para agradar e para serem libertos do corpo dessa morte. Observe que muitas vezes o nosso interesse em sermos salvos não é por conta de enxergarmos quem nós somos, mas sim pelos interesses humanos, de justamente enxergarmos essa realidade de um corpo frágil e do desejo de termos uma vida que vai além dessa vida. Interesses completamente contaminados, completamente voltados para si mesmo. Nós não somos salvos verdadeiramente quando nós estamos com todos os nossos interesses voltados para si mesmo. A verdadeira salvação manifesta o interesse no próximo, amando Deus sobre todas as coisas e o próximo como Jesus nos amou. Então, olhar esse amor sacrificial vai fazer uma diferença na sua vida, para que você enxergue a realidade do qual você se encontra neste momento. Então continua dizendo, contudo não conseguem chegar até onde gostariam no caminho da piedade e da fé. Essas pessoas não deveriam ter tanto medo da doutrina da reprovação, pois Deus, que é misericordioso, prometeu que não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega. Então, observe que por vezes nós se achegamos pelos motivos errados, Deus nos atrai, Ele sabe como que é nosso coração e Ele trata esse nosso coração. Então, ainda que você olhe e fale, nossa, eu sou esse que estou olhando só para mim. Clame a Deus para que Ele te transforme verdadeiramente, para que a sua palavra penetre o seu coração e guie os seus passos. O terceiro tipo de pessoas, onde diz aqui, ainda há outros que desprezam a Deus e ao Senhor Jesus Cristo, e que se entregam completamente aos cuidados do mundo e às concupiscências da carne. Para esses, a doutrina da reprovação é mesmo apavorante, pois não se voltam para Deus com seriedade. Aqui são aqueles que estão justamente entregues a si mesmo, do quais negligenciam e se entregam completamente ao mundo. Lembre-se dos nossos três inimigos: o mundo, o diabo e nós mesmos. Um homem entregue a essas circunstâncias do quais lhe aprisionam, mas por vezes eles enxergam como um verdadeiro prazer desfrutar de tudo que o mundo oferece, do que o diabo oferece, do que a sua própria consciência lhe oferece. Somente dor transvestido de doçuras. Quando forem ver, eles estão completamente aprisionados. Ou seja, para esses a doutrina da reprovação é mesmo apavorante, pois não se voltam com seriedade para com Deus. Que Deus abra os olhos, sabendo que nosso Deus, Ele é amor, mas sim também um fogo consumidor. E isso não deve ser oculto de ninguém, pois a verdade é a única coisa que pode nos salvar. O artigo de número 17 diz, os filhos de crentes que morrem na infância. Aqui é uma questão de extrema importância, tá? De extrema importância, principalmente diante do cenário do qual nós estamos inseridos. Lembre que nós somos pedobatistas, aliancistas, nós cremos justamente naquilo que está estabelecido na palavra, no direcionamento da aliança de Deus para com os homens, e nós cremos que a salvação não depende de nada do homem. Então Deus escolheu salvar um número incontável de pessoas. Nossos filhos possuem a segurança não dada por homens, mas dada por Deus, do quais estão firmemente estabelecidos nas Sagradas Escrituras, conforme eu irei ler agora os versos que apontam para tamanha consolação. Gênesis 17, verso 7 diz, confirmarei a minha aliança com vocês e seus descendentes, de geração em geração. Essa aliança sem fim. Serei sempre o seu Deus e o Deus de seus descendentes. Isaías 59, verso 21. Esta é minha aliança com eles, diz o Senhor. Meu espírito não os deixará, nem essas palavras que lhes dei. Estarão em seus lábios, os lábios de seus filhos e os lábios de seus descendentes para sempre. Eu, o Senhor, falei.
Atos, capítulo 2, verso 39. Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe. Isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor, nosso Deus. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 14. Pois o marido descrente é santificado pela esposa, e a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os filhos seriam impuros, mas eles são santos. Então, nós cremos justamente nesta aliança, essa aliança que é base para este princípio que está estabelecido neste artigo, do qual vocês verão depois todas as refutações. Mas, no entanto, é importante você já olhar para aquilo que as palavras das Sagradas Escrituras nos dizem, para que ela já nos console. Olha o que diz o artigo. Devemos julgar a respeito da vontade de Deus com base na sua palavra. Nós entendemos a vontade de Deus não por intermédio da nossa interpretação, mas por intermédio da clara manifestação das Sagradas Escrituras. Olha o que diz, que declara que os filhos dos crentes são santos, não por natureza, mas em virtude da aliança da graça do qual participam juntamente com seus pais. Quando ele faz esse adendo, não por natureza, ele está dizendo, não se trata do homem nascer salvo, mas sim em virtude da aliança. Ou seja, o homem continua nascendo impuro, miserável, pecador, mas Deus escolhe salvar os miseráveis, impuros e pecadores, mesmo que isso seja uma criança. E essa criança está ali debaixo da aliança, em virtude da aliança do qual participa juntamente com seus pais. Então não se trata dos pais serem algo, mas daquilo que Deus é para com essa família. O resgatador, o nosso fiel e justo Redentor. Continua dizendo, por essa causa, pais tementes a Deus não devem duvidar da eleição e da salvação daqueles seus filhos a quem Deus chamou desta vida ainda na infância. A salvação pertence única e exclusivamente ao Senhor. E nós cremos justamente nisso, que Deus escolheu salvar uma multidão incontável de pessoas, não por conta daquilo que eles fazem, mas por conta daquilo que Ele é. E Deus é amor, do qual Ele manifesta por intermédio da sua soberana palavra e por intermédio das nossas vidas, onde nós podemos ver o seu agir diariamente. Que você possa repousar nessas palavras, crendo que Deus é soberano na salvação e Ele escolheu salvar você e sua família. Creia nisso, ore por isso e você mais cedo ou mais tarde contemplará essa realidade. Artigo de número 18. Não protesto, mas sim adoração. Os versos que são utilizados neste artigo são Jó 34, do verso 34 a 37. Afinal, pessoas inteligentes me dirão, e os sábios que me ouvem falarão. Jó, fala por ignorância, suas palavras não fazem sentido. Jó, você merece o castigo mais severo pelo modo perverso como falou, pois o seu pecado acrescentou rebeldia, e não mostra respeito, e não para de falar contra Deus. Romanos capítulo 9, verso 20 diz, ora, quem é você, mero ser humano, para discutir com Deus? Acaso o objeto criado pode dizer àquele que o criou, por que você me fez assim? Mateus, capítulo 20, verso 15, é contra a lei eu fazer o que quero com meu dinheiro? Ou você está com inveja porque fui bondoso com outros? Romanos, capítulo 11, verso 33 em diante. Como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Então, nós terminamos aqui esse ponto da eleição e reprovação divina, onde nós vamos entrar ainda nas reprovações, nos erros. Contudo, antes eu irei ler do que se trata esse último artigo, do qual ele é repleto da palavra de Deus. Aos que se queixam da graça da eleição imerecida e da severidade da reprovação justa, replicamos com as palavras do apóstolo, quem és tu, homem, para discutires com Deus? E com essas palavras do nosso Salvador, porventura não me é lícito fazer o que quero, do que é meu?
Nós, porém, adorando com reverência esses mistérios, clamamos com o apóstolo: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Creio que esse artigo não precisa de explicação. Ele por si só já refuta todas as outras alegações que devem ser tidas como falsas e que emanam justamente daquele que é o pai da mentira. Vocês vão ver amanhã acerca da rejeição de erros. Você vai ver que depois de haver explanado toda essa verdadeira doutrina da eleição e da reprovação, o sínodo começa a apontar todas as rejeições e colocando, erro 1, ele erra de tal forma. Eu vou só mostrar um pouquinho, não vou explicar, só para vocês entenderem como vai ser, e amanhã abordo novamente, trazendo de maneira um pouco mais completa. Olha o que diz, se fôssemos seguir. Erro primeiro: o completo e total decreto da eleição para a salvação é a vontade de Deus de salvar aos que irão crer e perseverar na fé e na obediência. Quanto a esse decreto, nada mais que isso foi revelado na palavra de Deus. Este é o erro que era apontado pelos remonstrantes, tá? Então eles diziam que o completo e total decreto da eleição para a salvação é a vontade de Deus de salvar os que irão crer e perseverar na obediência. Quanto a esse decreto, nada mais que isso foi revelado pela palavra de Deus. Esse daqui era o erro. Ele falava justamente dessa forma. Aqui mostra a refutação. O que é refutar? É jogar longe, rechaçar por intermédio de palavras. Este erro é um engano e contradiz claramente as Escrituras, que declara não somente que Deus irá salvar aos que creem, mas também que Ele, desde a eternidade, escolheu pessoas específicas, como nós vimos acerca de todos esses artigos. No tempo oportuno, Ele concede a esses eleitos, em detrimento de outros, a fé em Cristo e a perseverança. Observe que sempre vai existir uns que serão eleitos e outros serão deixados para trás. Você vai ver Noé, o que aconteceu ali? Você vai ver que Noé foram justamente esses eleitos e os outros foram reprovados. Vimos ali uma nação inteira praticamente ser exterminada, não por conta de Deus ser mau, mas por conta dos seus próprios pecados. Então, cabe somente a Deus a salvação ou a condenação. Se nós formos condenados, Deus está no seu legítimo direito, porque nós não temos o que fazer para sermos salvos. Mas pela sua palavra, nós temos essa salvação garantida. Por que garantida, galera? Como você pode ter tanta certeza da sua salvação? Porque não depende nada de mim nem de você. Depende única e exclusivamente de Cristo. E nós depositamos nossa esperança justamente em Cristo Jesus para nos salvar. E Ele nos salvando, quem poderá nos condenar? Porque foi do agrado de Deus moer o seu próprio Filho para que nós, meros pecadores e merecedores da graça, tivéssemos acesso a Ele. Ainda que condenados, agora o peso da condenação Cristo suportou na cruz do Calvário. Continua dizendo ainda assim, em detrimento de outros, a fé em Cristo e a perseverança. Manifestei teu nome aos homens que me destes ao mundo. João 17,6. E creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Atos 13:48. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Efésios 1:4. Estes versos já são mais do que suficientes para refutar todas essas alegações. Então vocês vão continuar vendo todos os erros ali. Eu acho que dá para a gente abordar bastante. Eu escolhi falar um pouco reduzido os artigos, para que a gente tenha também tempo para abordar os 4 capítulos. Então agora nós vamos para os 4 capítulos de hoje. Cantares, Cânticos dos Cânticos. Agora do 2, 3, 4 e 5. É interessante, Cânticos dos Cânticos, né? É um livro assim que tem bastante referências, apontamentos a Cristo também, mas claro que
necessitamos da iluminação do Espírito. Muitas pessoas já meditaram, chegaram a determinadas conclusões, mas nenhuma que possa ser tomada assim como primordial. Então, leia, clame ao Senhor, veja o que essas palavras dizem. Claro que eles apontam para Cristo, vocês vão ver ali milhares de direcionamentos, ideias, mas lembre-se, tudo que você for ler deve passar sob o crivo de Cristo. Nós devemos olhar sempre como Cristo revelado por intermédio de todas as Sagradas Escrituras. Aqui diz capítulo 2 de Cântico dos Cânticos. Eu olhei no verso 12, onde diz assim: as flores estão brotando, chegou a época das canções, e a arrulhar das pombas enche o ar. Daí vai no verso 14: minha pomba está escondida entre as pedras, oculta nas fendas das rochas. Isso é muito interessante, por quê? Observe que pomba, por vezes aqui, é tratado como animal, e por vezes as características das pombas, ele era utilizado como uma figura de linguagem. Então, quando você for ler, preste atenção nesses quesitos, tá? Minha pomba está escondida entre as rochas. O que se tratava? Não se tratava de um animal de estimação, por óbvio. Então, ele estava mencionando ali uma figura de linguagem, referindo-se às características, à docilidade, à mansidão. É muito interessante quando você mergulha um pouco mais. Então eu aconselho que vocês depois pesquisem mais sobre isso. Em algumas traduções, vocês vão verificar que existe um verso que coloca a amada, o amado, a amada, o amado. No original não tem isso, tá? Mas em algumas traduções eles colocam isso para que você consiga se situar. Imagina que isso daqui foi escrito provavelmente 9 séculos antes de Cristo. 9 séculos. Por Salomão. Então é muito peculiar tudo que foi escrito. Mas claro que Deus é atemporal e todas essas palavras ainda farão sentido, mesmo porque elas são aplicadas em nós por intermédio do Espírito Santo. Outra coisa interessante aqui no verso 15, diz assim: peguem todas as esposas, as raposinhas, antes que destruam o vinhedo do amor, pois as videiras estão em flor. Observe que isso daqui nós podemos ver esses pecados, esses pequenos pecados que podem destruir o amor. Naturalmente, nós conseguimos extrair isso lendo esse texto. Peguem todas as esposas e as raposinhas, antes que destrua o vinhedo do amor, pois as videiras estão em flor. Esses pequenos detalhes que vão consumindo nossos amores, que vão consumindo a nossa realidade, nós podemos aplicar tanto a Cristo quanto para os nossos dias. Quantas vezes nós sabemos aquilo que é certo fazer e não fazemos, negligenciamos. Dessa forma nós nos afastamos do amor, do verdadeiro amor. Verso 16 diz: meu amado é meu e eu sou dele, ele pastoreia entre os lírios. É maravilhoso a forma como isso é escrito. E lembre-se que aqui também tratam de coisas, de linguagens que não são comuns nas Sagradas Escrituras, mas elas não são sensuais, elas são amorosas, embora trate de aspectos que por vezes são tidos como tabus, mas retrata justamente esse amor de encontro, esse amor completamente de interação, de união, progressivo. Você vai ver ali como se fosse um flerte, depois um namoro e um casamento, podemos utilizar dessa forma. No capítulo 3 nós vamos ver ainda, no verso 1 ao 7, o noivo exaltando a beleza da noiva em imagens poéticas, de maneira bela. Olha como diz: certa noite na cama ansiei por meu amado, ansiei por ele, mas ele não veio. Pensei, vou me levantar e andar pela cidade, vou procurá-lo em todas as ruas e praças. Sim, vou em busca do meu amado. Procurei por toda parte, mas não encontrei. Os guardas que pararam enquanto fazia a ronda, eles perguntei: vocês viram meu amado? Pouco depois de me afastar deles, encontrei meu amado. Segurei e o abracei com força. Levei-o à casa de minha mãe, na cama onde fui concebida.
Prometam, ó mulheres de Jerusalém, pelas gazelas e corças selvagens, que não despertarão amor antes do tempo. Observe que ao mesmo tempo que trata isso, retrata realidades e nos traz advertências. O amor, esse amor em relacionamento, homem e mulher, ele nos consome de uma forma que nós imaginamos que este é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor não emana de um homem ou uma mulher, mas sim do amor de Deus para conosco e da reciprocidade que só pode ser dado porque antes ele nos ama e depois nós conseguimos amá-lo. Por causa dessa comunicação do amor dele conosco, nós conseguimos amá-lo e assim derramar amor. Como eu já disse, o amor não é algo que nasce no coração do homem por si só, e sim um fruto do Espírito. É um dom derramado por Deus. Amar é uma capacidade dada por ele, que todos aqueles que nasceram de novo possuem. Eles devem simplesmente usufruir dessa capacidade, porque o Espírito agora os guia a esse caminho. Observem com muita atenção tudo que está escrito. Tenho certeza que o Espírito trará clareza, mas meditem, leiam com muita atenção. Eu comentei com vocês ontem para que vocês lessem com antecedência. Vocês conseguiram ler? Como que foi? Vocês leram? E aí, me contem aí como que foi. Porque às vezes é muito interessante enxergar aquilo que por vezes as palavras esculpem no coração de vocês. Então, coloque aí, pelo menos em palavras reduzidas, interaja um pouquinho. Olha, enquanto vocês escrevem, no capítulo 4, nós vamos ver a beleza da noiva exaltada. A partir do verso 1, você é linda, minha querida, como você é linda. Seus olhos por trás do véu são como pombas, mais uma vez pombas. Seu cabelo é como um rebanho de cabras, que desce pela encosta de Gileade. Seus dentes são brancos como ovelhas, recém-tosquiadas e lavadas. Seu sorriso é perfeito, cada dente tem seu par ideal. Seus lábios são como uma fita vermelha e sua boca é linda. Suas faces por trás do véu são rosadas como romãs. Seu pescoço é belo como torre de Davi, enfeitada com escudo de 1000 guerreiros valentes. Seus 2 seios são como 2 crias de gazelas, filhotes gêmeos que se alimentam entre os lírios, antes que soprem a brisa do amanhecer e fujam sobre as sombras da noite. Irei ao monte de mirra e à colina de incenso. Você é inteiramente linda, minha querida. Não há em você defeito algum. Olha, é maravilhosa essas palavras que por vezes retratam o amor de maneira poética, mas de maneira completamente verdadeira, do qual poderia simplesmente também retratar o amor de um homem para com uma mulher, um amor real, um amor fiel, um amor verdadeiro. Então, muitas vezes, isso daqui antigamente era feito, né? Era feito isso, pessoas mandavam bilhetes, escreviam à mão determinadas poesias. Eu lembro quando eu era jovem, tinha aquele negócio de papel de carta, aqueles negócios, mas sempre eram passados entre mulheres, né? Mas o homem daí, quando gostava de alguém, escrevia alguma coisa e mandava. Eu vejo muitos relatos de pais, de avós que se comunicavam com cartas, mandavam um aos outros mensagens. Isso era maravilhoso, né? Hoje se perdeu. Hoje a pessoa clica no Instagram, manda uma mensagem, manda um emoji, como se tudo isso já retratasse. Então, às vezes, e essas palavras também hoje se tornaram cada vez mais vazias. Que Cristo possa habitar no nosso coração para que possamos amar dessa forma. Nós somos chamados também a amar nossas esposas como Cristo amou a igreja. É perfeitamente maravilhoso isso que Deus derrama em nós. Que nós possamos nos voltar justamente a Deus para que Ele seja glorificado. Olha aí as pessoas, os diários, me lembro quando eu fiz isso. Tempo bom, a tecnologia nos tirou isso. Concordo, a tecnologia limitou isso, mas ela só tirou aquilo que nós já não queríamos que estivesse em nós. Às vezes um bilhetinho, às vezes uma lembrança faz a diferença. Quando vocês forem olhar, às vezes deixem um bilhete escrito, coloque uma palavra, porque isso fará diferença.
Então, às vezes a gente fica olhando, mas isso daí fugiu, sumiu. A questão não é que tiraram dos outros, tiraram de nós também. Então, que a gente seja. Então, vamos fazer um desafio hoje, mandar um bilhetinho para a pessoa que você ama, colocar escrito ali, seja para os seus filhos, seja para sua esposa, seja para quem for, que seja especial para você, porque nada a ver, nada como ver com as letras escritas à mão o amor manifesto por intermédio de palavras. Quando o amor não cabe mais no peito, ele transcende em palavras. Eu vou até escrever aqui agora. Daqui a pouco minha mulher vai fazer live dela, ela vai ver que no dia de oração dela estava ali algo escrito. Então, se você tem aí um papel e caneta, faça, porque eu vou fazer aqui, ó. Eu vou escrever aqui para ela. Minha amada mulher, hoje te amo, hoje e para sempre. Ó, tá aqui, ó. Prova de que eu escrevi. Façam isso também. Façam isso. Façam isso. Quanto é bom demonstrar amor por aquelas pessoas que realmente são importantes para a nossa vida. Pessoas que geraram nossos filhos, que são nossas companheiras. Olha que interessante, que está escrito a partir do verso 9. Você conquistou meu coração, minha amiga, minha noiva. Você cativou com o seu olhar de relance, como só enfeite de seu colar. Seu amor é delicioso, minha amiga, minha noiva. Seu amor é melhor que o vinho, seu perfume é mais agradável que especiaria, seus lábios são doces como o néctar de minha noiva. Debaixo de sua língua há mel e leite, seus vestidos são perfumados como os cedros do Líbano. Muito belo, né? Muito belo. A Bíblia é fantástica. A Bíblia é fantástica. E tudo isso nós temos que enxergar como um sinal que aponta para Deus. Olha o que diz no verso 12. Você é meu jardim particular, minha amiga, minha noiva, nascente fechada, fonte escondida. Seus renovos guardam um paraíso de romance, com especiarias raras, rena e nardo, nardo e açafrão, cálamo perfumado e canela, com todas as árvores de incenso, com mirra, aloés e todas as outras especiarias finas. Você é uma fonte de jardim, um poço de água fresca que desce dos montes do Líbano. Nós vemos aqui esses versos, eles devem sempre nos remeter a compreendermos esse sinal de exclusividade e consagração ao Senhor. Ali diz, jardim fechado, és tu, minha irmã, minha esposa. Existem milhares de palavras ocultas, mas claro que isso não é para ficar fruto da nossa imaginação. Então meditem nessas palavras, ore ao Espírito Santo para que ele ilumine o seu entendimento, e com certeza essas palavras gerarão amor e verão o quanto você é amado. Porque nós buscamos em homens esse amor que nós só encontramos em Deus. Nós buscamos do lado de fora aquilo que só encontraremos do lado de dentro, porque é desse jeito que Deus escolheu habitar em nós. Ainda que os homens e as mulheres não entreguem o amor do qual nós julgamos merecer ou queremos, Deus nos dá mais daquilo que nós merecíamos. Então, que nós possamos nos voltar única e exclusivamente a Deus, sabendo ainda desses relacionamentos imperfeitos nos quais nós nos metemos justamente por não conhecer a palavra do Senhor, que vocês possam depender única e exclusivamente deste amor de Deus, e o amor de Deus aperfeiçoar a sua vida num contexto completamente global. Olha o que diz o capítulo 5. Verso 2. Eu dormia, mas meu coração estava desperto, quando ouvi meu amado bater a porta e chamar.
Abra a porta para mim, minha amiga, minha querida, minha pomba, minha perfeita. Minha cabeça está molhada de orvalho, meu cabelo úmido sereno da noite. Eu respondi, já tirei a túnica, vou ter de me vestir de novo? Já lavei os pés, vou ter de sujá-los. Meu amado tentou destrancar a porta e meu coração se agitou. Levantei-me de um salto para abrir a porta ao meu amor. Minhas mãos destilavam perfume e de meus dedos pingavam mirra quando puxei o ferrolho. Abri para o meu amado, mas ele já havia partido. Meu coração quase parou de tristeza. Procurei por ele, mas não encontrei. Chamei por ele, mas ele não respondeu. Os guardas me encontraram enquanto fazia a ronda. Bateram e feriram-me. Arrancaram-me o manto. Aqueles guardas dos muros. Aqui mostra as dores da alma, né? Daqueles que anseiam por Cristo. Que nós possamos mergulhar no Senhor e nos deliciar deste merecido amor. Que você enxergue em Cristo seu verdadeiro amado, que você se sinta amado, que você se sinta amado, que você possa repousar neste amor que foi derramado sobre a sua vida. Este amor a ponto de morrer pela sua vida. Nós não estamos dispostos a dar nossa vida por ninguém, ainda que falemos na prática completamente diferente. Se perguntar quantas pessoas dariam a vida por alguém, coloque aí, você daria a sua vida por alguém? Coloque o nome da pessoa que você daria a vida. Temos 15, ainda bastante tempo, então coloque aí. Coloque o nome das pessoas que você daria a vida. 2 pessoas que você daria a vida por ela. Será que você consegue? Será que você teria 2 pessoas que você daria a vida por ela? Coloque aí. Sim, pelos meus filhos. Cadê? Vamos ver o resto. Vamos? Coloquem aí. Vou colocar aqui. Ai, sumiu todos os comentários. Eu não tô conseguindo ler os comentários agora e eu não vou acabar a live agora porque senão vai dar ruim. Então, vou deixar dessa forma. Vocês estiveram me vendo? Provavelmente vocês estão, né? Porque diminuiu tudo. Mas eu vou acabar a live desse jeito que está. Se estiver dando ruim, alguém me liga. Vocês têm meu telefone, eu vou saber que deu tudo errado. Enfim. Eu vi algumas pessoas colocando pelos filhos, pela mulher, pelo marido, pela esposa. Esse daí é o natural, tá? Nós devemos dar a vida pelas nossas esposas, dar a vida pelos nossos maridos. E esse é o mais difícil, tá? O amor do homem para a mulher é o mais difícil. Mas é muito fácil falar, né? Você daria a vida, mas a questão é por que você não vive para? É fácil morrer numa situação de adversidade, a questão é viver diante das adversidades. Porque a morte presume o fim. Agora, morrer diariamente é muito difícil. Negar os nossos desejos, negar as nossas angústias, os nossos medos, as nossas inseguranças, é muito difícil. Então escolha amar todos os dias, morra todos os dias para você. Renasça todos os dias para Cristo. Que você possa amar como você deseja ser amado. Que você possa se entregar como Cristo se entregou por nós. Falar que morre é uma coisa, e morrer todos os dias é aquilo que nós somos chamados a fazer. As pessoas olham e essa pergunta realmente leva a milhares de reflexões. Então, em vez de morrer verdadeiramente, morra aos poucos os seus desejos. Eu ia fazer tal coisa, não, mas eu tenho que morrer um pouquinho para mim. Vive com razão. As pessoas falam assim, eu morreria pelo meu filho, mas não consigo viver por ele. Talvez você esteja preso a um vício. Você sabe que isso daí vai gerar desgaste na sua família, destruição. Que você possa ser liberto em nome de Cristo Jesus. Que você possa ser direcionado por Deus a viver de maneira completamente transformada. Que o Espírito Santo controle os desejos piores do seu coração. E que através das suas atitudes o nome de Cristo seja glorificado. Perfeito? Amanhã nós continuaremos ainda em Cantares.
chegaremos do verso, capítulo 6 ao 8, 6, 7, 8, e depois entraremos em Isaías, profeta. Será maravilhoso. Terminaremos então os livros de sabedoria, né? Agora, e nós entraremos nos profetas, os 4 profetas maiores e os 12 profetas menores. Daí encerraremos a leitura anual. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Que o nome do Senhor seja louvado e engrandecido. Amanhã entraremos com todas essas questões também dos erros. Espero que tudo isso tenha sido edificante para a vida de vocês. Que vocês possam meditar nas Sagradas Escrituras e clamar ao Senhor todos os dias por entendimento. Tamo junto. Um beijo no coração. Amanhã estaremos juntos aqui, se Deus assim permitir. Que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Amanhã, 5h59, para honra e glória ao Senhor. Beijo, fui!